Capítulo 238 Aproveitando a energia da lei. As cordas continuaram a atacar o corpo de Xiaoyu, desenhando novas feridas, com cada ataque. Talvez se você se ajoelhar, implorar por misericórdia, e disser que é o filho de Mingfei, o filho de uma puta, talvez eu poderia considerar dar-lhe uma morte fácil. Caso contrário, vou transformá-lo em meu animal de estimação e torturá-lo todos os dias para aliviar o ódio no meu coração. O deus da morte emitiu um riso selvagem. Xiaoyu friamente cuspiu sua repreensão: você é o filho de uma puta. O deus da morte parou por um breve momento antes de dizer em um tom sinistro: uma vez que você rejeita a minha oferta, terá de ser coagido, então não me culpe. HMPH asterisco PA asterisco asterisco PA asterisco asterisco PA asterisco. 5 ou 6 cordas instantaneamente ficaram tão duras quanto aço e atormentaram o corpo de Xiaoyu. Sangue espalhou-se por todo o lugar e uma de suas costelas foi quebrada, fazendo Xiaoyu emitir um miserável grito. Ha ha ha, grite, grite. Até ser ouvido por aquele velho bastardo. O deus da morte emitiu um riso satisfeito. O sangue escorria do canto da boca de Xiaoyu enquanto ele impassível olhou para o espaço na frente dele. Ele furiosamente rosnou: você é um filho da puta, mate-me se for capaz. Ha ha ha, matá-lo. Não haverá qualquer satisfação em simplesmente matá-lo. Eu quero torturá-lo pouco a pouco. Quero ver sua expressão de sofrimento e recordar todas as vezes que eu sofri. Hoje, eu posso finalmente me vingar. A emoção que estou sentindo agora é puro contentamento. Depois que eu absorver esses semideuses e restaurar o meu corpo físico, vou lhe trazer junto para buscar vingança contra aquele velho bastardo. O deus da morte disse em um tom sinistro: pegarei os dois e se arrependerão eternamente. Enquanto o deus da morte estava rindo com complacência, o par de mãos enormes que pairavam no céu, de repente desmoronarão. Nota do tradutor: agora a porra fica séria. O que está acontecendo? A voz do deus da morte tremeu quando sentiu uma aura majestosa subindo ao céu. Nili na verdade ainda estava vivo. Quando o par de mãos enormes se desintegrou, uma silhueta emergiu da poeira. Havia um grande par de asas que se estendiam atrás dele, uma preta e uma branca. As leis de luz e trevas se manifestavam como intensas chamas em cada um dos braços de Nili. Ele também usava um protetor de braços cinza, feito de cinzas, impressionante, que estava rodeado com a aura negra da morte. Ambos os olhos de Nili continham uma sede de sangue aterrorizante enquanto ele calmamente observou o enorme coração no centro da câmara. Isto é impossível. Você realmente compreendeu a lei de morte? O deus da morte gritou em choque quando sentiu seu próprio controle sobre a lei da morte gradualmente desaparecer. Havia, na verdade, alguém que estava roubando lentamente a sua lei da morte. Não é muito difícil compreender a lei de morte. Agora, você pode morrer. Nili disse calmamente num tom inquestionável. Ele lentamente, passo a passo, aproximou-se do coração negro suspenso no centro da sala. Nota do tradutor: papai chegou, a festa acabou. Eu sou o verdadeiro deus da morte. Tentando aproveitar a minha lei da morte. Nem tente pensar nisso. O deus da morte gritou em fúria enquanto inúmeros picos de ossos foram em direção a Nili. No entanto, quando estes picos de ossos chegaram a poucos metros de Nili, eles pararam no meio do ar e explodiram em pó.
Nili ainda estava andando calmamente enquanto falava. Na verdade, no momento em que sua centelha divina quebrou, você deixou de ser o Deus da morte. Realmente não há muita diferença entre você e os outros semideuses, exceto que a sua compreensão da lei da morte é mais profunda do que a deles. Portanto, toda a lei da morte que existe entre o céu e a terra teria uma tendência de se reunir em sua direção. No entanto, se alguém conseguisse alcançar uma compreensão ainda mais profunda sobre a lei da morte, então a lei apenas fluiria naturalmente para essa pessoa. O que você quer dizer? A voz do morte de Deus não estava mais calma. Minha compreensão sobre a lei da morte ultrapassou em muito a sua. Portanto, sua centelha divina foi apreendida. Nili friamente exclamou. Nota do tradutor: quem manda nessa porra agora sou eu. Isto é impossível. Eu sou o Deus da morte e levei dezenas de milhares de anos. Como poderia a sua compreensão da lei de morte superar a minha? O Deus da morte gritou em fúria e continuou a atacar Nili com picos de ossos. No entanto, todos e cada um deles ainda paravam a poucos metros de distância de Nili e explodiam incapazes de tocar seu corpo. Nili ainda deu passos medidos enquanto disse calmamente: você é como um grilo preso em uma garrafa. Você só pode ver o mundo dentro da garrafa. No entanto, há alguém de fora da garrafa observando você. Ouvindo as palavras de Nili, a voz do Deus da morte tremeu quando ele perguntou: você é uma pessoa daquele reino? Nili nunca pensou que o Deus da morte saberia sobre esse reino. Ele ponderou por um breve momento quando ele balançou a cabeça e disse: eu suponho que você poderia dizer isso. Com as palavras de Nili, o Deus da morte perdeu toda a esperança. Voltando a quando perdeu para o mestre do submundo, ele também havia dito a mesma coisa. Nesse reino haviam inúmeros especialistas poderosos que estavam assistindo tudo o que acontecia dentro deste pequeno mundo. Em seus olhos, os chamados deuses espirituais pareciam não mais do que formigas. Deuses espirituais enquanto eram apenas os espíritos da lei deste mundo. Nesse mundo, eles eram as mais baixas existência de todas. Eu não me renderei. A lei da morte que cultivei dezenas de milhares de anos é incomparável à sua primeira experiência. Você morrerá. O Deus da morte freneticamente manipulou seus picos de ossos. No entanto, não importava o que ele tentasse, todos os seus esforços foram em vão. Só quando ele decidiu matar Xiaoyu as cordas que amarravam Xiaoyu, de repente se despedaçaram. Xiaoyu caiu, vestiu um novo conjunto de roupas, e virou-se na direção de Nili. Desta vez, foi Nili que o salvou. Ele nunca pensou que Nili seria capaz de encurralar o Deus da morte, a tal ponto. Embora o cultivo de Nili fosse apenas rancouro negro, em alguns pontos de vista, ele já ultrapassou em muito Xiaoyu. Quão alto vai chegar Nili? Xiaoyu não podia imaginar ele completamente. Uma vez ele tinha ouvido falar de seu pai que este pequeno mundo foi criado por uma existência todo-poderosa. Os especialistas supremos do mundo além podiam observar tudo, mas foram incapazes de entrar em si mesmos. Somente aqueles que pertenciam ao mundo minúsculo poderiam vir livremente e sair quando quisessem. Além disso, dentro deste pequeno mundo, cada energia de lei, na verdade escondia uma técnica de cultivo. Agora, Nili já compreendeu 3 tipos de técnicas de cultivo. Se ele fosse dar um passo mais longe e congelasse uma centelha divina, ele seria capaz de se tornar um deus espiritual.
Se isso acontecesse, os futuros níveis de cultivo seriam simplesmente inimagináveis. Nili aproximou-se do coração, passo a passo. A cada passo, ondulações espalhavam-se sob seus pés. Embora as leis de morte utilizadas por Nili e o deus da morte eram uma e a mesma coisa, a compreensão do Nili superou em muito a do deus da morte. Portanto, toda a lei da morte que existia entre o céu e a terra seria comandada por Nili e não pelo deus da morte. Portanto, o deus da morte já não representava uma ameaça para Nili. Neste momento, a condição de Nili entrou em uma fase estranha. Dentro de seu corpo, o espírito demoníaco panda de presas fundiu-se com as duas leis de luz e trevas, mas não absorveu qualquer lei da morte. No entanto, o espírito demoníaco demônio das sombras tinha se fundido com a lei das trevas e a lei da morte. Quando os dois tipos de energia de lei se ligaram, o demônio das sombras cresceu ainda mais poderoso. Isto é impossível. Como pode acontecer? Não vou permitir. O deus da morte gritou histericamente. No entanto, ele não pode mudar o fato de que a sua lei de morte já foi apreendida dele. Seus esforços são inúteis, mesmo se você estiver disposto a admitir. Nili chegou lentamente ao lado do coração negro enquanto colocava a mão direita sobre a sua superfície. O órgão rapidamente entrou em colapso e desapareceu. O deus da morte rugiu indignado, no entanto, a base para a sua existência neste mundo foi desaparecendo gradualmente. Além do coração negro, todo o túmulo também foi desaparecendo gradualmente. Nili tomou uma lufada de ar. Se ele e Xiaoyu não tivessem acidentalmente passado por essa situação e ficado presos, ele teria tido preguiça de se preocupar com matar o deus da morte. Enquanto observava o deus da morte desaparecer lentamente, emoções agitaram seu coração. Dentro deste pequeno mundo, todos os deuses espirituais, incluindo o deus da morte, Yuan e os outros eram apenas peças de xadrez. O mais poderoso ainda é a pessoa que forjou este mundo. Se a pessoa não conseguisse encontrar sua própria maneira de sair deste pequeno mundo, então ele permaneceria para sempre uma peça de xadrez dessa pessoa. Desde que o mestre do submundo sabia como entrar no reino das ruínas dracônicas, então Nili poderia tentar ir para as reino das ruínas dracônicas com a ajuda do mestre do submundo. Xiaoyu consumiu algumas pílulas de elixir para se recuperar e andou até Nili. Nili deu a Xiaoyu um olhar e perguntou, como você está? Eu estou bem. Xiaoyu balançou a cabeça enquanto continuou, obrigado por sua ajuda desta vez. Nili levemente sorriu e disse, eu não fiz isso só para te ajudar. Eu também estava me salvando. Com as palavras de Nili, Xiaoyu colocou Nili num ápice. Depois de tudo isso, Xiaoyu reviu sua opinião sobre Nili. Nili o salvou, mas não mostrou qualquer sinal de querer uma recompensa por sua ação. Você não deveria tirar suas roupas esfarrapadas antes de colocar o novo conjunto. Que tipo de passatempo é esse? Nili deu a Xiaoyu um olhar estranho. Ele sempre sentiu que Xiaoyu era um pouco anormal. No entanto, ele conheceu todos os tipos de pessoas estranhas em sua vida anterior. Xiaoyu não estava sozinho. Notando a expressão de Nili, a revisão do ponto de vista de Xiaoyu a respeito de Nili instantaneamente se desfez quando ele bufou, porque você se importa. Enquanto eu estiver feliz com isso. Ok, então. Nili estendeu as mãos. Embora estivesse um pouco confuso, ele não pensou muito sobre isso.
Neste ponto os restos dos especialistas se soltaram de suas ligações e caminharam até Nili. Enquanto se lembraram da cena que acabara de acontecer, um medo persistente ressurgiu em seus corações. Embora eles estivessem um pouco inseguros sobre o que tinha acontecido, eles pelo menos estavam certos de que a pessoa que os tinha salvado era Nili. E pensar que as mãos enormes criadas com a lei de morte do Deus da Morte não infligiu qualquer dano em Nili. Isso fez com que eles temessem profundamente e respeitassem a força de Nili. Muito obrigado, jovem mestre, por nos salvar. Minha família Canto do Dragão sempre lembrará esta graça. Se o jovem mestre tiver qualquer tarefa que deseja que completemos, nós definitivamente faremos o nosso melhor. O mesmo vale para o meu clã dos Elfos Flamejantes. Muito obrigado, jovem mestre, por nos salvar. Se o jovem mestre tiver qualquer pedido, também estamos dispostos a servi-lo. Os especialistas semideuses eram todos muito experientes em combate. Além do fato de que Nili os salvou, eles também estavam conscientes de sua temível força aterrorizante. No futuro, quem poderia imaginar até onde ele iria chegar em seu cultivo? Se eles pudessem construir uma relação positiva com um especialista, ela iria beneficiá-los futuramente.